Tudo jóia. Olá, olá, boa noite a todos e todas aqui do canal Revelando Shakespeare. Mais uma quinta-feira maravilhosa com um convidado para lá de especial, com um assunto inusitado que estamos aí com muitas pessoas aí curiosas para saber como é que vai juntar dois ícones da cultura inglesa e dois ícones de séculos diferentes, dois que a gente está falando, né? Os Beatles como um conjunto, né? E Shakespeare, o grande dramaturgo que nós amamos falar aqui sobre Shakespeare. Então, todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Valéria Marque. Essa aqui é a minha parceira querida Tuna Dueck. Tudo bom, Tuna? Oi, minha querida parceiraça, tudo ótimo, tá linda como sempre. Vamos hoje receber essa pessoa fantástica. Exatamente. E queria dar as boas-vindas ao José Roberto de Castro Neves, esse advogado shakespeariano que ama Shakespeare, estava contando coisas maravilhosas aqui para a gente no backstage. Vamos ver se ele conta depois um pouquinho. Então, bem-vindo, Zé Roberto, tudo bom com você aí? Obrigado, Valéria, obrigado, Tuna, gratíssimo pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, esse Revelando Shakespeare, que é um barato. Uma boa noite para você e para todo mundo que está nos assistindo. Muito bom, muito bom. A internet deu uma mini falhadinha, mas a gente entendeu tudo. Deixa eu dar aqui um oizinho para quem está chegando. Olha quem está aqui, a querida Adriana Dan, dando um oizinho. Boa noite a todos, todos e todas. E vocês... Ih, meu mouse congelou. O mouse congelou. Eu não sei se o Zé Roberto está aí. Está aí, né, Zé Roberto? Tá aí. Eu tô aqui assistindo vocês. Eu acho que o meu mouse acabou aqui o negócio. Vou tentar mudar ele. Aí, voltou. A Adriana também comentou uma coisa legal. Valéria, love you. Adriana, uma querida amiga, parceira, atriz maravilhosa. A Rita Batista, que está aqui hoje, boa noite. A Rita mandou umas fotos super legais. Ela tem uma coleção de Beatles e Shakespeare, bonequinhos. A gente postou no Instagram. Quem não viu, dá uma olhada lá, que ficou muito legal. João Carlos Couto, que honra ter você aqui, Janjão. Nossa, Janjão! Ocupadíssimo, ele achou um horário para a gente. Está aqui ao vivo o nosso querido Roberto Borenstein. Good evening! Roberto faz também o Macbeth conosco. Ele é o Ross e ele também é o porteiro, maravilhosamente. Vocês vão ver quando estrear como está maravilhoso. E o João Ulisses de Mello, filho, que está sempre aqui conosco. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Muito bem, Zé Roberto. Então, conta para a gente como é que surgiu essa paixão. Primeiro eu tenho que ler... Primeiro, eu tenho que ler a mini bio. Rolar o papiro da mini bio, que a gente fala. Aí eu já vou emendar minha pergunta e daí a Valéria já emenda a dela. Pronto. Tá ótimo, tá bom. Então vai lá, Tuna. É porque tem um protocolo, Zé Roberto, que a gente apresenta a pessoa. Às vezes a gente apresenta a pessoa para ela mesma, porque ela já fez tanta coisa. Então, queridos, nós vamos receber com muito prazer o Zé Roberto de Castro Neves, que é advogado, doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, professor de Direito Civil da PUC Rio e da Fundação Getúlio Vargas do Rio, membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB Nacional e da Comissão Permanente de Direito Civil do Instituto dos Advogados do Brasil. Zé Roberto é autor de diversas obras, todas com muitas edições, como Direito das Obrigações, Contratos, Medida por Medida, o Direito em Shakespeare, A Invenção do Direito e Como os Advogados Salvaram o Mundo, entre outras. Isso eu também queria muito saber. Eu já vou emendar com a minha pergunta, Zé, que é o seguinte. Se existe algum momento na sua vida, se alguma epifania, algum momento emblemático, alguma revelação
no qual você, por exemplo, está lendo Shakespeare e fala, meu Deus, isso é totalmente Beatles. Ou o oposto, você ouvindo nessa sua Beatlemania, que a gente sabe que você é totalmente adicto dos Beatles, se em alguma música você teve esse insight, porque eu acredito que seja tudo movido a insight, a emoção, muito mais do que a uma análise racional. Se teve esse momento, nossa, isso é puro Shakespeare. Como é que se deu essa intersecção dos dois e na sua vida um pouco esse divisor de águas e no qual, obviamente, você transcendeu esse universo, às vezes um pouco, não digo limitado, mas assim, dentro de alguns limites do direito, né? Esse advogado que, de repente, descobre essa coisa lúdica, transgressora, porque estamos falando de dois transgressores, sim, e dois fenômenos extremamente populares. Obrigada. Bom, então, de novo, boa noite. É uma alegria estar aqui. Deixa eu contar para vocês um pouco, talvez como isso tudo começou. Nós, né, que gostamos muito de Shakespeare, que comumente eu dou curso de Shakespeare também, enfim, leio Shakespeare há muitos anos e estudo, né, Shakespeare. Muitas vezes as pessoas perguntam, vem cá, mas Shakespeare existiu? Esse cara, na verdade, ele é real? Como a gente sabe que todo mundo adora uma conspiração, adora um mistério, né? E essa discussão da existência do Shakespeare, ela tem um eco, né? É um eco que nós sabemos que existe em quem não conhece muito Shakespeare, né? Porque, de fato, os grandes conhecedores de Shakespeare não discutem que ele existiu, mas é uma discussão. Existiu, e aí o argumento que é dado é o de que ele não foi para nenhuma universidade, né? O Shakespeare cursou, como dizia na época, a Universidade da Noite, né? Ele não foi para Cambridge ou Oxford, que eram as universidades importantes na época, ao contrário de outros dramaturgos da época dele, o Marlowe, para citar o grande exemplo, que tinha ido para Cambridge, né? E ele não tinha uma família nobre, não tinha parentes importantes, né? Vivia numa cidade pequena, né? Uma cidade com 2.000 e poucos habitantes, a 3 dias de viagem na época de Londres, que é Stratford. Então, como é que esse garoto do interior, né, conseguiu escrever com tanta profundidade sobre os assuntos mais variados e fazer referências geográficas, quando possivelmente nunca saiu da Inglaterra, né? Como é que isso foi possível? E aí, o argumento é claro que ele não existiu, ele era outra pessoa, né? Como é que ele ia ter tanto conhecimento sobre as intrigas do reino, né? Questões políticas da Inglaterra que ele retratava nas peças? Como é que isso era possível? É uma visão muito elitista, obviamente. E aí uma coisa que me ocorria, e eu coloco isso no livro, é o seguinte, bom, vamos falar dos Beatles. Os Beatles eram 4 garotos do interior da Inglaterra, também sem estudo, nenhum deles estudou música, alguns eram do limite da pobreza mesmo, né? Tinham vidas complicadas, o Paul perdeu a mãe cedo, o John era um caso de alienação parental, foi criado pela tia, o George era muito humilde, muito modesto, e o Ringo, então, nunca conheceu o pai, e a mãe trabalhava num bar, era uma vida realmente muito... No entanto, esses 4 garotos revolucionaram a história, né? Revolucionaram a música e revolucionaram a história sem ter estudado música. Eram no interior da Inglaterra, também eram suburbanos também. Aí eu ficava pensando, será que daqui a 300 anos, 400 anos, alguém vai dizer, bom, na verdade, os Beatles não existiram. Os Beatles eram, na verdade, músicos da EMI que acharam naqueles garotos bonitinhos uma ferramenta para fazer sucesso. E aí, a verdade é que o gênio a gente não explica. A genialidade, uma inteligência superior, a gente não vai encontrar uma explicação racional. Explicar Shakespeare é muito difícil, né? Como é que ele sacava tudo, como é que ele conseguia, e a gente, né, sabe que uma das coisas fascinantes na obra de Shakespeare é que são grandes quebra-cabeças, né? As peças, elas se encontram, você junta frases de lugares diferentes, você percebe até pelas omissões que ele faz, né, a brincadeira que ele o tempo todo está fazendo, e os Beatles também,
Então, essa foi uma primeira coisa que eu achava extraordinária, o gênio, o ser absolutamente fascinante. E uma coisa que eu, enfim, não é difícil de perceber, mas que eu coloco nesse livro também, é que todos nós, e aí nós e os gênios também, a gente percorre um caminho muito parecido. É um caminho comum das pessoas, que é um caminho que começa numa fase de aprendizado, que é de entender o que está ao seu redor, de ver, de coletar informações. Não sei se vocês já tiveram a alegria, eu recebi há pouco tempo, eu comprei esse Lyrics do Paul McCartney, né? Que é uma egotrip dele, mas é um livro recentíssimo, né? Que saiu agora. E muitas coisas ele confirma até. Ele fala de Shakespeare, né? Ele fala que leu Shakespeare, ele fala que teve acesso a Shakespeare e cita uma série de coisas. Mas ele comenta, né, que no começo, eles viam outras referências. O Beatles, obviamente, né, os besouros têm a ver com os crickets, né? E ele comenta isso. E Shakespeare também tinha uma veneração, eu acho, por Marlowe. Quando você vai ver o Tito Andrônico, por exemplo, essas primeiras peças de Shakespeare, é um tributo claro ao Marlowe, né? Ele seguiu, inclusive, o modelo do Marlowe de 5 atos, todo um caminho, ele vai... E não tem nenhum problema nisso, né? O Mozart também copiava o Haydn, enfim, isso aí é do jogo, não tem nenhum problema você fazer isso, né? É você ver aquilo que te seduz, que te apraz, que você acha que é bom, repelir aquilo que você não acha que é bom e começar a tentar construir uma identidade a partir de bons exemplos. Nós fazemos isso. Shakespeare fez isso. Os Beatles fizeram isso, né? Copiam. E depois ele vai para uma fase em que ele é uma fase muito juvenil. Porque é óbvio que a vida é sempre fascinante, mas a juventude é uma fase muito especial da nossa existência. A gente descobre as coisas, né? Uma fase muito perfumada, muito colorida da vida de todos nós. Menos responsabilidades, leveza, e o Shakespeare tratou disso, né, numa fase da vida dele no começo. Tem peças que são peças juvenis. Romeu e Julieta é quase como um abecedário da juventude, né? Tudo tem ali, né? O amor proibido, as transgressões, droga, né? Todas as experiências. O Romeu e Julieta a aparência, né? Que é um tema muito importante para a juventude, que ele vai repetir, inclusive, no Mercador, que a gente falou que é uma peça sobre aparência. Essa é a temática do Shakespeare naquele momento. Né? Muita cor, trabalho de amor perdidos também, sempre o tema juvenil, né? É muito forte. E os Beatles também, no começo, tiveram essas All My Loving, que podia a Julieta falar All My Loving tranquilamente, né? Ela podia declamar All My Loving para o Romeu. Então, essa fase dos dois era uma fase muito juvenil, com temas juvenis, ambos. Depois, uma coisa que acontece com o artista, que é comum, ele tem um momento de uma virada que é de encontrar, de fato, uma identidade dele. Ele faz uma coisa que funciona, mas é uma diferença entre os grandes artistas, é que o artista ele nunca está satisfeito, né? Ele está sempre querendo uma coisa diferente. Ele pode ter sucesso de um jeito, e às vezes até o funk é que ele continuasse para sempre assim, mas ele é artista, ele não vai satisfazer, ele não vai querer se copiar, né? Ele quer uma coisa diferente. Você vê o Picasso, por exemplo, né? Tem as fases diferentes. Estava procurando uma coisa nova, né? E não se contentava. Então, a arte, ela exigia isso, a criatividade dele era maior. E aí os Beatles, como grande artista, e o próprio Shakespeare também, decidiram mudar, né? Quando os Beatles vão para o Help, né? Eles querem uma coisa diferente. Os caras escrevem Yesterday, Paul McCartney jovem ainda, eles começam a falar do passado, um garoto, né? Eles dão uma virada ali, Ticket to Ride, e o Shakespeare, a virada dele é claramente o Júlio César, né? Ele acaba as peças históricas, né? E parte para uma coisa mais profunda. Naquela época, né, a gente sabe que o Júlio César, eles estavam sem o bobo, né? Que o Kemp tinha saído e tal, então eles estavam sem o bobo, uma peça, inclusive, que não tem o cômico, né? No Júlio César. Então, a virada dele, e ele se firma ali com uma identidade. E depois, isso acontece com todos nós, de novo.
Claro que num grau menor, porque nós não somos gênios. O gênio faz isso de uma forma tumultuante, uma forma muito mais brilhosa, claro, ele é gênio, né? E depois ele vai para uma fase amarga da vida dele, tanto Shakespeare como os Beatles, uma fase muito introspectiva, uma fase ensimesmada, né? As peças problema do Shakespeare, que são peças um fel, né? Sei lá, Troy Cressida, o próprio Hamlet também, que é uma peça muito introspectiva, né? Claramente. Medida por Medida, que a gente falou um pouco, né? Essa fase, e os Beatles também, Rubber Soul, Revolver, são fases para baixo, né? Músicas, Eleanor Rigby, né? Que é um poço de mágoa, solidão, uma forma muito forte, né? Que ele, talvez não haja nenhum outro hino maior de solidão do que Eleanor Rigby, que os Beatles fazem de uma forma muito forte, são garotos ainda. E aí depois ele vai para uma maturidade, que o Shakespeare vai fazer com Lear, com Otelo também, com Macbeth, né? Uma fase de muita maturidade, de domínio absoluto da sua arte, que os Beatles vão fazer também com o Álbum Branco, né? Com o Sgt. Peppers, né? Uma fase de absoluta domínio, vocês já sabem o que são. E aí, uma coisa, e aí, eu estou aqui fazendo uma viagem enorme para chegar na resposta a você, que é o seguinte, uma demonstração de muita sensibilidade do artista é quando ele percebe que ele cumpriu o seu ciclo. O artista diz, eu já fiz aqui, já dei meu recado, eu tô bem, eu já fiz a viagem, eu já completei o ciclo. E o Shakespeare claramente faz isso na Tempestade, quer dizer, tanto no Conto de Inverno um pouco, né, que ele já fala do perdão, que já é um outro approach, e principalmente na Tempestade, né, o discurso final do Próspero, é um discurso de despedida, é o discurso da Tempestade, né, esse personagem que é um pouco, talvez, autobiográfico, ele está dizendo, acabou aqui, né, o globo vai ser consumido, né, e eu já estou feliz, eu já completei aqui a minha história. E os Beatles, quando eles... a última música que eles gravaram se chama The End. Tem uma clarividência incrível. Eles falam que eles dizem que é uma frase shakespeariana, eles qualificam isso. Eles falam, and in the end, the love you take is equal to the love you make. No final, o amor que você faz é o amor que você dá, que é lindíssimo, né? E com isso eles acabam, não gravam mais nada. Então, o grande, assim, o artista genial mesmo, essa é a palavra aqui. Eu não quero desgastar essa palavra, que às vezes é usada como desgastada, né? Um verbicídio, você fala, todo mundo é gênio, mas não é assim. O gênio mostrou aí, de uma forma incrível, o seguinte, olha, eu acabei, eu já dei meu recado. Então isso vai acontecer com Shakespeare e vai acontecer com os Beatles também, e você pergunta com quantos artistas fazem isso. Machado vai fazer isso no Memorial de Ares, ele vai ter também uma viagem dessa, o Machado de Assis, né? Também, outro brilhante também, que tem um caminho também que dá para você identificar. O Mozart vai fazer isso, o Beethoven vai fazer isso claramente na nona. Enfim, você tem esses caras que são absolutamente fora de esquadro, são realmente grandes colossos da nossa civilização, têm essa sensibilidade. E essa frase dos Beatles é totalmente shakespeariana, né? Aliás, Let It Be, o Paul colheu do Hamlet, né? O Hamlet fala Let It Be, né? E que é traduzido, quando você pega aquelas traduções para o inglês de hoje, fala Let It Be. Hamlet dizendo, deixa rolar, né? Deixa ser. E, então, vários insights, à medida que você vai vendo, você vai encontrando outros, mas essa sensibilidade que você falou, né? Essa do final essa sacação dos caras, vou terminar, e no final o amor que eu vou receber, o amor que eu vou dar, é incrível, é uma frase quase bíblica, né? Mas na cabeça dos Beatles era meio shakespeariano. Maravilha, maravilha. Olha, deixa eu fazer alguns comentários assim. Porque eu vi que você também colheu algumas informações que eu particularmente não sabia, eu aprendi nisso, que, de certa maneira, os Beatles também tiveram algumas intersecções com a obra de Shakespeare, né? Acho que tem um fato do Paul McCartney ter sido convidado, eu queria que você contasse
pelo Zeffirelli, não é isso? Para fazer um filme Romeu e Julieta, que é a versão clássica aí que todo mundo, pelo menos da minha geração, assistiu. Claro. Né? Então, queria que você falasse, alguns eles também chegaram a interpretar a cena dos atores do Sonho do Manuel de Melo no programa, então eu queria que você falasse no quarto centenário. Tem uma coisa que é muito importante, eu acho que é muito interessante a gente falar, que é o tema da educação. Porque a gente pode ter uma ideia equivocada de que o Shakespeare e os Beatles não foram educados. Eles foram educados, foram extremamente bem educados. Eles não foram a uma universidade, nenhum deles. Não tiveram aula particular, mas eles foram muito bem educados. Na época dos Tudor, né, eles estabeleceram em toda a Inglaterra escolas públicas extremamente rigorosas. E eram muito bem pagos os professores, olha só que importante essa missão. E em Stratford havia uma King's School, e o professor, foram 3 professores lá, todos vieram de Oxford, na verdade, e os alunos eram submetidos o dia inteiro de aula, com todas as referências que Shakespeare faz ao vídeo, enfim, aos clássicos, ele era informado naquele momento. O latim que ele tinha, o grego ainda menor, né, que é a frase do Ben Jonson, mas, enfim, ele foi submetido naquele momento. Então, ele teve uma ótima formação escolar, o Shakespeare. Tá? Então, isso foi importante. No caso dos Beatles, aconteceu um negócio também interessante, que é o seguinte, eles todos eram rapazes de Liverpool, que é uma cidade portuária, né? Tinham a sorte de ser o primeiro lugar onde chegavam os discos vindos dos Estados Unidos do rock and roll, que era uma novidade, obviamente, que, né, quando o blues encontrou o country, enfim, e os negros americanos criaram essa batida. Bom, o Elvis transformou aquilo tudo em Elvis, né? Claro, como a gente sabe, né? Na verdade era ele mesmo, extraordinário, mas aquilo chegava e eles ficavam, o Little Richards e tal, ficavam, Buddy Holly, esses caras todos achavam aquilo máximo, e chegavam em Liverpool. Então isso era uma vantagem. Naquela época era físico, né? Mas o que aconteceu com eles foi o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava sendo reconstruído, e os ingleses resolveram criar institutos em várias cidades importantes onde os bons alunos eram levados. O Paul que era um ótimo aluno, foi para essa escola. Chamava Liverpool Institute, que era uma escola longe de onde morava. Todos moravam no subúrbio de Liverpool. Então, ele recebeu uma ótima educação. E o dean dessa escola dele adorava Shakespeare. Então, ele teve contato com Shakespeare. E aconteceu um negócio curioso, que é o seguinte: o George Harrison, cujo pai era um motorista de ônibus, um cara também humilde, também foi escolhido para esse colégio, passou por essa prova, que era uma prova rigorosa, e os dois iam no mesmo ônibus, porque moravam num subúrbio perto. Então, o George e o Paul, o George mais novo que o Paul, se conheceram ali. O John, por sua vez, era um leitor ávido. A tia dele, adorava literatura, e ele era um leitor ávido. Então, a literatura salvou o John. Tá? Ele era um aluno rebelde, super rebelde, né? O John era uma rebeldia só, mas eles todos estudaram, leram. Quer dizer, não é um Espírito Santo também sozinho, sabe? É também o estudo. E uma coisa que eu estou falando que é interessante, a gente falou de rebelde. E uma coisa que eu acho que é comum do Shakespeare e dos Beatles é que é o seguinte: eles eram doces rebeldes, porque eles sabiam jogar, né? Eles não eram totais. Vamos usar o exemplo do Marlowe, que eu estou usando bastante hoje aqui, né? Que era um cara que eu também adoro e infelizmente morreu muito cedo, porque teria sido muito bom se ele tivesse com o Shakespeare ali numa concorrência. Acho que todo mundo ia ter ganho dessa disputa, mas o Marlowe era um rebelde. O Marlowe faz uma peça, o Fausto, que o diabo ganha, né? Isso é a primeira vez que isso acontece. No Fausto do Marlowe, o Goethe, 2 séculos depois, já teve coragem de fazer a mesma coisa, né? No Goethe do Fausto, o diabo não leva. No Fausto do Marlowe, o diabo ganha, o diabo leva o cara. Então, o Marlowe era um rebelde.
O Mao é morto numa briga de bar e há quem diga que, inclusive, foi porque ele era espião. Os Stones, por exemplo, né, esses eram rebeldes. Esses eram uma coisa diferente. Os Beatles e o Shakespeare era aquele cara, aquele tipo de pessoa que, claro que ele fazia uma provocação, mas ele era aceito na sociedade. Os pais queriam que as suas filhas namorassem o Paul McCartney, namorassem o Ringo. Né? Era uma coisa... Né? O Shakespeare era apresentado na rainha. Eles jogavam o establishment, eles conseguiam fazer isso. Você vê só, e como é que o Shakespeare é provocador? A primeira peça que o Shakespeare faz quando vem o James, né, é Medida por Medida, que é uma peça em que se questiona a autoridade. Ele quer entender, né, o que o James vai fazer. A segunda peça que ele vai fazer, em 1604, é Otelo. Aí tem uma coisa curiosa do Otelo, que é o seguinte, Otelo, como a gente sabe, é uma peça que se passa praticamente em Veneza, que é uma cidade italiana. Os personagens todos têm nomes italianos. Brabâncio, Desdémona, Otelo, menos um, que é o Iago, que é o vilão, embora ele seja veneziano. Iago é James, Jacob. Ele dá para o vilão o nome do rei. Aliás, ele dá para o maior, na minha cabeça, o Iago é o grande vilão de todos, é o maior vilão. O vilão psicológico, né? Mas ele dá para o vilão o nome do rei. Olha que provocação que ele está fazendo. Ele faz o vilão o nome do rei e passa. O Shakespeare tinha uma relação muito boa com o Master of the Revels, que era o censor, que era um cara chamado Edmund Tilney. Esse era um afortunado, que foi o primeiro leitor de quase todas as peças de Shakespeare, porque durante quase todo o período que Shakespeare publicou, né, ele tinha que ler a peça antes, para saber se podia... Tá. E o nome do cara é Edmundo. E ele dá esse nome para o vilão de Lear. Você sabe como é que ele era um provocador? Ele dá o nome do rei de vilão da peça. Ele dá o nome do censor, o vilão da peça. Ele faz essas brincadeiras, mas ele sabia jogar. Né? Ele sabia... inteligente, sensível, ele devia ser um papo maravilhoso, né? Então ele conseguia passar e, claro, ser um rebelde, mas um doce rebelde. Ele não era aquele rebelde que saiu chutando na porta. E os Beatles também. Os Beatles também faziam esse tipo de jogada. Eles eram rebeldes, eles transgrediam, mas ao mesmo tempo, all you need is love. Desculpa. Mas, desculpa mas, Zé Roberto, você consegue falar como um bloco monolítico dos 4 Beatles? Porque eu vejo algumas diferenças entre o Paul, o John, o Ringo e o George. Tanto que havia algumas cisões no interior do próprio grupo. Você consegue ver como uma coisa só ideologicamente, ou em termos de comportamento também? Ou isso foi mudando... com os anos também, né? Olha só, vamos lá. Obviamente, né, são 4 indivíduos, eles têm as suas características, né? Mas, uma vez juntos, eles formavam um grupo, e o grupo também tinha a sua característica, né? Essas diferenças que havia entre eles, às vezes aumentavam, às vezes diminuía, né? No final, estavam de saco cheio, cada um queria já fazer uma coisa diferente, né? O John estava totalmente apaixonado, fora do mundo. O Paul, eu acho que numa linha muito... queria trabalhar, mas também queria muito o trabalho dele. Não sei se vocês tiveram a chance de ver o Get Back agora, né? Esse documentário extraordinário, incrível, né? Assim, eu sou um fã doido, mas você vê que o Paul já estava numa linha de mandar, de fazer. Eu estava explicando até para o Ringo como é que devia tocar a bateria, né? E uma hora o George, que é o mais zen de todos, diz para ele, lá no começo, diz, olha, o que eu faço, cara? Como é que eu posso te agradar? Né? O George também já tinha a viagem dele, já estava numa outra, e o Ringo de saco cheio, claramente, aliás, ele queria ser do grupo, né? Essa fase final, sem dúvida, eles já estavam, cada um na sua história. No começo, assim, era muito a liderança do John no começo, né? Embora o Paul fosse o mais talentoso musicalmente, né? O Paul era assombro musical, né? O Paul tocava tudo. Quando eles foram fazer o primeiro ensaio deles, né? Eles foram levados para o EMI e conheceram o George Martin, que era o produtor, que é uma das coisas incríveis dos Beatles, que o produtor é um produtor de música clássica, né? O George Martin.
quando ele conhece, ele fica chocado com o Paul. E ele tem um lance com o Paul diferente, com o Paul, porque ele percebe o talento assim, fulgurante do Paul McCartney em relação à música, né? Uma coisa realmente incrível. O John, que também era um talento, também, imagina, uma voz incrível, mas o John era um poeta, né? O John era outra pegada. E era mais velho, inclusive, que eles, né? E tinha uma liderança. Então você vai ver, por exemplo, os primeiros discos, o Paul, no Hard Day's Night, o John manda numa banda. O John manda. E você vê nos primeiros shows, o John manda. Depois a coisa foi mudando, cada um foi buscando o seu caminho, o George entrando cada vez mais para dentro, e o Ringo no estilo dele também, né? O Ringo no estilo dele também, fazendo aquelas gracinhas, mas não tinha a mesma força, até porque os dois monopolizavam a composição das coisas, e os dois tinham esse talento diferenciado, né? O George, aliás, é engraçado, porque ele era mais novo, ele demorou para florescer, né? Mas você vê, por exemplo, no final, tem aquela gafe clássica do Frank Sinatra, que diz, vou cantar a música que eu mais gosto do Lennon McCartney, Something, que na verdade não é do Lennon McCartney, é do George, né? Então, no final, ele, Here Comes the Sun, você vê que é George também, né? E não sei se, enfim, quando os Beatles acabam, o George lança um álbum triplo, né? All Things Must Pass, que é um álbum extraordinário, com várias músicas que tinham ficado, digamos assim, retesadas no tempo em que ele tinha menos força ali, até pelo temperamento dele. Então, só para te falar, é claro que cada um tem a sua história, cada um tem o seu... Mas eles estavam muito na mesma vibe, porque todos vão para a Índia, por exemplo, em 67. Todos vão para a Índia, né? Você vê a roupa deles, é a roupa igual. Eles andam na mesma história, entende? Eles vão cruzando as mesmas pontes juntos, eu acho, tá? Eu acho que a única coisa que realmente eu acho que é o ponto ali de virada é quando o John tem aquela paixão alucinada, né, pela Yoko Ono, uma coisa assim... que shakespeariana, uma coisa shakespeariana quase. É uma coisa louca, porque muitos fãs, e eu também, durante um tempo, falam assim, poxa, a Yoko Ono, né, bruxa, Yoko Ono que acabou com os Beatles, e tinha essa história, até hoje tem isso, né? Muita gente. E nesse especial você vê um encosto, né? Ela é uma sombra, ela está lá e ela não fala nada. Mas você sabe que, você está falando de emoção, de sentimento, você sabe que hoje eu tenho uma opinião diferente, já tem um tempo, que é diferente assim, que bacana que o John, por amor, abandonou a maior banda de todos os tempos. Quer dizer, o amor preponderou. É uma visão romântica da história, mas eu acho que é isso aí. Ele esquece de uma coisa, cara, eu estou apaixonado por essa mulher, e é isso, e o mundo que cabe, pô. É isso que eu quero. Então, é uma coisa legal. E o John era muito honesto com ele próprio, né? Muito honesto. O John era aquilo ali, né? Então... Não, desculpa. Não, ao contrário. Desculpa. Não, é porque tem algum momento, alguma música específica ou algum conjunto de músicas onde você reconhece alguma frase do Shakespeare? Eles chegam a se apoderar em algum momento de alguma obra, de alguma frase, além dos sentimentos que você falou, além da melancolia, além dessa questão humana, você, em algum momento, prospectou isso? Mas deixa só eu dar uma sugestão, porque não fechou aquele raciocínio da educação, que você ia chegar na encenação do Sonho de uma Noite de Verão e do filme do Zeffirelli. Se puder fechar isso... Desculpa, é um assunto que a história do Zeffirelli é a seguinte, o Zeffirelli, ele imaginava o Paul como o perfeito Romeu. Então ele liga para o Paul McCartney e sai para jantar com o Paul McCartney e com a Olivia Hussey, que é a que faz a Julieta, que tinha 14 anos de idade na época. E uma gracinha, achando que com isso ia seduzir o Paul para o Paul fazer o Romeu. Só que o Paul não quis fazer o Romeu. O Paul achou mais barato, mas não quis. Enfim, mas essa é uma história curiosa. Teria sido barato o Paul de Romeu, realmente. Uma pena que não aconteceu, mas, enfim, ele não topou. E a história no quarto centenário do nascimento de Shakespeare, em 64, os Beatles ainda
No auge, eles fazem uma brincadeira com o sonho de uma noite de verão. E citam, e depois por exemplo, quer ver uma cena curiosa? No Hard Day's Night, que é o primeiro filme, né, o Paul McCartney, numa cena curiosa, ele olha para o espelho e diz, então essa carne também se derreterá. Aquela frase do Hamlet, né? Ele olha para o espelho e cita Shakespeare, né? No Hard Day's Night. É um barato. Mas tem várias no curso, no A Day in Life, eles falam uma frase do Lear. Tem várias coisas. Quer dizer, o Shakespeare é um monumento da cultura mundial, e principalmente inglesa. Então, eles estavam, obviamente, muito suscetíveis a Shakespeare. Tem uma coisa interessante, eu até falo isso no livro, que é o seguinte: Golden Slumbers, que é uma música linda, né? Que é uma música extraordinária, é uma frase de um poeta que foi contemporâneo de Shakespeare. E o Paul, essa é uma coisa interessante também, que a gente não falou, é o seguinte: o Paul namorou, durante quase todo o tempo dos Beatles, a Jane Asher, que era uma atriz shakespeariana. Ele assistia a Jane Asher. A Jane Asher, inclusive, ela no meio do namoro deles, vai para Bristol, porque ela entra na companhia shakespeariana de Bristol. Ele fica chateadíssimo. Em 67, ela vai encenar Romeu e Julieta. E o Paul vai... Romeu e Julieta, isso aí. E o Paul vai atrás dela, em Denver, no Colorado, assistir ela vender. E eles saíram de lá e foram para São Francisco, em 67. E no meio daquela explosão hippie de São Francisco, o Paul, a atriz shakespeariana, que era a Jane Asher, namorada dele, e lá o Paul teve um insight de fazer o Magical Mystery Tour. Ele volta, depois de Ashbury, aquela maluquice toda, aquela farra toda, os hippies, né? Ele acha aquilo sensacional e diz, eu quero fazer o Magical Mystery Tour. Então, ele vai atrás da shakespeariana. Então, o Paul namorou uma atriz shakespeariana que fez, enquanto eles eram namorados, ela interpretou a Perdita, interpretou a Miranda, interpretou Julieta. Ela fez uma série de papéis shakespearianos e ele, obviamente, assistia tudo e via ela ensaiar. Então, ele teve um acesso muito próximo a Shakespeare, com certeza. O Paul, e todos eles, na verdade, né? E uma coisa interessante aqui, antes de você responder para a Tuna, queria mostrar aqui para todo mundo. Olha aqui o livro que chegou aqui hoje. Não consegui ler a tempo, mas eu vou ler. Mas eu achei interessante porque você faz uma cronologia, né? Essa cronologia, de certa maneira, que você apontou aqui, você faz no livro, né? E aí até tem essa provocação, né? Shakespeare e os Beatles existiram. O livro é super legal, tem umas imagens interessantes e você vai pontuando toda a parte histórica de Shakespeare em paralelo com o momento, a efervescência daquele momento histórico dos Beatles. Então, é um livro onde a gente também vai fazer uma reflexão sobre duas épocas, né? Sobre dois momentos pungentes, assim, não só da Inglaterra, mas mundial, porque essas duas figuras transformaram as pessoas, né? No mundo. Mas sabe de uma coisa interessante também, que acho que vale a pena falar? Nesses dois lugares históricos, a Inglaterra elizabetana, naquele momento, e a Inglaterra pós-Segunda Guerra, eram períodos de reconstrução, né? Quer dizer, eram momentos luminosos, porque as pessoas queriam entender e davam espaço para isso. A liberdade que havia na Inglaterra, naquele momento, era única. Shakespeare, se tivesse nascido naquele momento em outro país da Europa, na Espanha, por exemplo, não teria conseguido teria feito as peças. Às vezes, tá bom, Cervantes. Cervantes é uma figura também, outra incrível, foi contemporâneo, eles morrem, inclusive, no mesmo dia, né, do mesmo ano, Shakespeare e Cervantes, uma coisa extraordinária, mas ele não tinha o teatro com a liberdade que tinha o teatro inglês, com a quantidade de pessoas que iam. É uma coisa muito peculiar da Inglaterra. Você imagina, Londres tinha, sei lá, 200 mil pessoas, 250 mil pessoas, que era muita gente, era um assombro para a época. Você tinha, sei lá, 10, 12
casas de teatro em Londres naquele momento. E que o Globo era a maior delas, né? Mas você cabia, 2.500 pessoas, 3.000 pessoas, e tinha peça todos os dias, menos domingo. Nessas casas todas. Ou seja, uma parte muito grande da população ia ao teatro e assistia, e com uma liberdade de conversa, né? A gente falou do Ricardo III, a forma como ele tratava o poder, a forma crua como era tratado o poder, certamente você não poderia falar daquele jeito em outro país da Europa naquele momento. Não ia conseguir falar com aquela liberdade. E a liberdade, ela permite que você aflore esse tipo de discussão. A gente tem que brigar pela liberdade sempre, porque é pela liberdade que você vai conseguir iluminar a vida. E você tinha isso. E no mundo pós-guerra, na Inglaterra, era um período de reconstrução também, né? Então, a linguagem jovem, que é uma linguagem que vai nascer nessa época, os Beatles conseguiram traduzir isso melhor que ninguém, né? O jovem poder falar, o que o jovem tem a dizer, a música como um caminho de conversa, de um esperanto juvenil, né? Isso os Beatles também aproveitaram aquele momento e também de alguma liberdade, né? Que você não tinha até então, né? Muito bom. E aí, acho que dá para responder o que a Tuna propôs, né? Que se há, de repente, músicas, não é isso, Tuna, que você tinha comentado? Não, ele acabou citando algumas. Tá, muito bem. Pessoal, deixa eu só comentar aqui rapidinho. Eu achei legal o que a Rita colocou aqui, arrepiada com tantas ligações entre eles, né? Porque ela é fã dos dois. Queria dar uma boa noite aqui para a Lucide Couto, que está aqui, nossa querida amiga, a Antonella Carminati, é isso? Carminati, boa noite a todos. O Alisson Oliveira, oi Alisson, tudo bom com você que está sempre aqui conosco? A Lucy falou o nome do livro, Lucy, é Shakespeare e os Beatles, exatamente como o nome da nossa live, e depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem, né? Aliás, a Rita é tão alucinada por eles que ela adora Funko, né? Aquele bonequinho. E ela mandou fazer dos 4 Beatles e do Shakespeare. Ela nem sabia que ia ter essa live hoje. E ela mandou uma foto para a gente. Ela mandou, eu vou abrir daqui a pouco a foto aqui, eu mostro. Eu postei lá no Instagram, quem não viu no nosso Instagram, tá lá, eu já abro aqui já. E também... é engraçado, né? Porque hoje, quando eu estava, hoje, falando da nossa live, e as pessoas assim, mas que ligação que ele vai encontrar entre Shakespeare e os Beatles, e de repente você vai desvendando um universo, principalmente essa contextualização política da qual você falou, que são períodos de florescimento artístico, né? Porque é uma reação à morte, é uma reação às guerras, é uma reação à fome, ao período de trevas, e aonde a arte começa a florescer, e aonde tem essa intersecção justamente dos dois, né? Achei sensacional isso. Mas assim, essa coisa do amadurecimento também, e a brincadeira do livro é fazer uma coisa cronológica, né? Então, você começa, no caso do Shakespeare, vamos lá, uma peça mais assim, Megera Domada, que foi uma peça bem do começo, e com Please Please Me. Eles estão na mesma vibe naquele momento, que é essa coisa de... Please Please Me é uma peça em que ele foi feita... um disco, né, em que ele tem várias músicas que não foram dos Beatles. Eles ainda têm essa história, porque só para contextualizar, até então, uma coisa era o cantor, outra coisa era o compositor. O Elvis, por exemplo, compôs uma música toda na vida dele. O Love Me Tender, nada mais. O Frank Sinatra, que é outro grande crooner, né, maravilhoso, também não compunha, né, ele cantava. Então, os Beatles, eles cruzaram essa linha também, de fazer com que o próprio artista desempenhasse as músicas dele, né? E o Please Please Me é uma migração, porque ele tem metade das músicas do Please Please Me não são dos Beatles, são terceiros, e a outra metade é deles, eles já começam com essa coisa já diferente.
E o que acontece, por exemplo, o que se imagina até do Henrique VI, né, do Henrique IV, que são peças que são feitas com várias outras pessoas. Hoje, se acredita que essas peças que são atribuídas a Shakespeare, mas não é só o Shakespeare que fez, era uma coisa comum vários dramaturgos botarem o seu dedo ali e fazerem juntas. E, de novo, eles estavam ali tentando entender qual era o mundo deles, né, referências. Então, se você vai para a outra fase, aquela juventude que eu falei, os assuntos também, Shakespeare tratava de assuntos juvenis e os Beatles também. Então, essa forma, esse caminho, o subtítulo do livro é O Caminho do Gênio, porque essa linha que eles vão perseguir, esses dois artistas extraordinários, é a mesma, se você entender quais são os grandes temas que eles estão tratando, são os grandes assuntos. Os dois vão, claro que o Shakespeare ele produziu de final do 1590, até 1613, 1611, que é a Tempestade, e os Beatles num período menor. O Shakespeare produziu 38 peças, e tem uma discussão um pouquinho, 37, 39, mas enfim, e os Beatles tiveram 13 long plays, né? Enfim, então, mas se você pegar e dividir, que é o que eu faço, você vai ver que, num determinado momento, eles estavam sempre com esse espírito, né? E no final, como eu falei, eles se despedem, eles têm essa grandiosidade de compreender que o ciclo deles terminou. É a hora de sair de cena, né? Olha, tem uma brincadeira aqui do nosso querido Roberto Borenstein, que é um grande ator. Aí ele escreveu: Help, I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Aí vai falando, aí ele escreve: poderia caber na boca de diversos personagens de Shakespeare, talvez na boca da senhora Macduff e de seus filhos. E a senhora Macduff está aqui na tuna do REC. E realmente, né? E a Elizabeth Cartacho, nossa querida Beth, escreveu: boa noite, ai que maravilha estar online nesse encontro maravilhoso. Eu também estou achando. Exatamente. E uma coisa também que me ocorreu, o Shakespeare também trabalhava com a questão da musicalidade, né? Então você tinha músicas nas peças dele. Com certeza. Então esse imaginário da música também, quer dizer, é algo que já estava inserido, eu acho que na humanidade, a gente pode dizer. E é uma pena que que ele não tenha gravado, né, obviamente, e nem escrito de uma forma cognoscível quais eram as músicas, né? A gente não sabe quais eram, qual era o tom que ele tocava. Ele nunca não teve essa. Na época, obviamente, a gente não sabe. Mas sim, as peças têm músicas, né? Tem várias peças musicadas. Ele tinha isso também de ter essa brincadeira da música, né? Zé, momento fantasia. Você imagina, por exemplo, pega uma peça de Shakespeare, que trilha sonora dos Beatles você encaixaria em que peça? Você já pensou assim nessas suas digressões? Com certeza. A brincadeira do livro é exatamente essa. Eu digo assim, qual é a peça em cada um? A gente falou do Help, né? Eu acho que o Help é Júlio César. Pela história que ele está tendo, pelo momento da vida do Shakespeare, a virada que ele dá. E eu brinco que Brutus, né, podia cantar Hey, you've got to hide your love away. Enfim, tem essa brincadeira, entendeu? Por exemplo, Lear. Lear é um álbum branco, por uma série de razões. E Lear é o Helter Skelter, total Helter Skelter. Né? Aquela confusão mental, né, que ele vai ter. Bom, aí tem. Bom, Hamlet é vários, né, porque... Hamlet, eu acho que é o Rubber Soul, que é a alma de borracha, né? Então, o Hamlet é o momento da vida. E aí, Ofélia podia cantar What Goes On in Your Mind, What Goes On in Your Heart, né? Que é o What Goes On, que é bem engraçado. E podia cantar I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know? E tem várias brincadeiras, enfim. Então, bom, Romeo e Julieta, claro, podia cantar... ele podia cantar Wanna Be Your Man, enfim. Essa viagem.
Blackbird, you are only waiting for this moment to arise, eu acho, né? Libertar, assim, tipo, essa emancipação feminina, digamos assim, né? O Blackbird é uma música cheia de significados, né? Até mesmo uma questão contra o racismo, né? Que era uma outra coisa também que estavam ligados na época, né? O Martin Luther King, que também eles achavam legal. Enfim, tem uma série de tem uma força enorme. É uma música linda também, né? Enfim, então por exemplo, o Otelo. O Otelo começa a peça, né, a gente lembra, né? Ele falando como ele era um cara rude, né? Antes de conhecer a Ofélia, a Desdémona, né? Que ele era Então, uma das músicas do Sgt. Pepper, ele começa: I used to be angry and man. I have to admit it's getting better since you've been mine. Que é o que o Otelo fala na peça, né? O Otelo fala: minha vida era o caos, né? Quando eu conheci a Ofélia, a Desdémona, eu me acertei. Então, tem essas brincadeiras que é uma das coisas desse livro, claro, é fazer essa aí, claro, uma fantasia, mas é para dizer que eles estavam conectados, eles estavam numa sintonia ali comum. Então, tem sim. E teve também uma montagem que eu não vi, porque eu era muito novinha ainda, mas do Antunes Filho com a Julia Gunn e o Marco Antônio Pâmio, que usava músicas dos Beatles, não era? Romeu e Julieta. Eu vi. Eu vi no Sesc, em São Paulo, foi extraordinário. E a Julia Gunn faz uma Julieta inesquecível, né? É um barato. Assim, a experiência do teatro shakespeariano, quando você assiste, é uma experiência realmente única, né? É muito forte. Olha, eu até coloquei aqui algumas imagens aqui, olha, não sei se dá para ver dela, né, com o Marco Antônio, né, o Antunes Filho aqui. Peguei umas imagens do Google mesmo, né? E olha, maravilhoso. E, se não me engano, tem sim um livro que acho que é da Karen Zwilling, com a Andrea, colaboração da Andrea Kaiser, que fala das músicas de cena de Shakespeare. Tem esse livro das músicas de cena da peça. Eu entendo, claro. Só que você não consegue entender qual era o ritmo da música, né? As notas, né? Eu até usei uma que era da Ofélia num espetáculo que eu faço, que é o Hamlet Ex Machina, que na verdade é uma adaptação do Rainer Miller, e a gente usou um trechinho que eu não sei, era uma partitura, tinha uma partitura, mas não eu acho que deve ser uma recolhida, trechos, e aí a gente acabou mudando o ritmo, a gente acabou criando um ritmo adaptado para a cena, né? Porque o que aconteceu, e que foi uma pena muito grande, né? Mas enfim, é que a geração seguinte ao Shakespeare, ela foi uma geração que foi dominada pelo puritanismo na Inglaterra. E em 1640, né, quando o Cromwell assume o poder, né, o Commonwealth, ele destrói os teatros e proíbe os teatros, né? Então, a Inglaterra ela ficou durante algum tempo, né, e mesmo quando houve a Revolução Gloriosa, né, em 68, depois quando volta a monarquia, ficou um tempo, 2 gerações sem teatro. Isso, claro, que, digamos assim, tirou da gente, talvez a gente tivesse mantido a tradição de as músicas, a gente conseguisse hoje reaver essa música, mas não aconteceu isso, né? Então a gente não vai ter, inclusive depois da volta do Shakespeare, que só vai acontecer em 1700, quer dizer, quando ele é reabilitado, quando você, na verdade não é só ele, toda a cultura na verdade volta, né? Até vai chegar na Alemanha também, numa mesma época, né? Todo o romantismo alemão que adorava Shakespeare, né? O alemão achava que o Shakespeare era alemão, na verdade, né? Ele adorava o fato do Hamlet ir para Wittenberg, mostrava que, olha, ele sabia onde vinham as luzes, né? Então, essa coisa da música, infelizmente, a gente perdeu. Embora ele falava sempre em música, né? Tinha música,
tem nas peças a parte que isso aqui era cantado, a gente só não sabe qual era o ritmo, né? Qual era a melodia. Exatamente. Olha, vou colocar alguns comentários. Leandro, nosso querido Leandro, boa noite. Pedro, quanto tempo, Pedro? Eu pensei em você, Pedro, essa semana, olha só. Boa noite a todos. Seria muito imaginar que, entre aspas, o longo e sinuoso caminho nos leva à essência das questões humanas, ao nosso, entre aspas, ser ou não ser de todos os dias. O Road é uma música linda, né? Meu Deus, como é uma fantástica, já no final dos Beatles, né? Paul McCartney na veia, né? Claro. É uma música de desamor, né? Uma música um pouco... Os dois artistas, isso é interessante falar, tanto Shakespeare quanto os Beatles tiveram uma fase melancólica muito forte, né? Tiveram, assim, a melancolia era uma coisa importante, né? Essa introspecção, essa reflexão interna, né? E isso, é claro que uma das explicações desse sucesso, né? Essas questões que eles discutiam, né? E claro que se expunham dessa forma, né? Along the Water é uma música linda, mas é um pouco melancólica, assim como, enfim, Hamlet é um poço de melancolia, né? Imagina. Né? E, no entanto, nos seduz de uma forma extraordinária, incrível, né? Aquilo fica na sua cabeça. Enfim. Exatamente. Estou vendo aqui a Alessandra falando de Yesterday, e eu fico imaginando o Hamlet, se ele pudesse voltar no tempo e transformar a realidade, ele impediria o assassinato do pai dele, né? Então, eu acho que assim uma digressão sobre Yesterday, como a gente não pode voltar ao passado e transformar a história, né? Mas tem músicas que nos remetem a essa coisa imaginária, né, Zé? Quer ver uma coisa interessante? Se você falar em Yesterday, você imediatamente associa aos Beatles. Não tem jeito. E se você falar de Tomorrow, você vai imediatamente associar ao nosso Shakespeare. Então, que coisa interessante isso, né? Esses dois ícones conseguiram fazer do amanhã e do ontem, né? Enfim, tem mais uma coisa que Hard Day's Night estava no futuro, e o que estava no futuro falou de ontem, o amanhã, o futuro, o passado, esses dois ícones. Tomorrow. E a Hard Day's Night e Sleep No More. O A Hard Day's Night, eu acho que é uma viagem muito parecida com o Sonho de uma Noite de Verão, tá? É a vibe ali do Sonho de uma Noite de Verão, a Hard Day's Night, aquela coisa meio feérica, os próprios nomes são parecidos, né? E essa brincadeira... assim, das coisas meio... enfim, acho que tem eu Lucy in the Sky with Diamonds também. A coisa da magia. A gente tem uma pergunta do Dani, nosso querido parceiro, né, Val? Deixa eu só falar uma coisa da magia que você falou. Eu acho que tanto o Shakespeare quanto os Beatles, eles não iam pro divino, né? Não tinha essa. O que é muito legal. É muito humano sempre, né? A virada toda do teatro elizabetano, na verdade, a grande virada, a grande revolução é escapar do conceito grego de destino. O homem, que é uma coisa medieval, uma virada, né, por uma coisa moderna, que é o homem no centro. Os Beatles também. Tanto os Beatles quanto Shakespeare não tinha essa do divino. Quando é engraçado que a gente fala assim, ele fala de Mother Mary comes to me, ele está falando Nossa Senhora, nada. Quando o Paul fala em Mother Mary, ele está falando da mãe dele. A mãe dele. A mãe dele que morre quando ele tinha 14 anos de idade. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, é a mãe, não é Nossa Senhora. Não, porque eu já vi várias pessoas falando assim, Nossa Senhora, imagina, Mary B é uma coisa religiosa. Mother Mary comes to me, não é Nossa Senhora, cara, é a mãe. Mas o Shakespeare usa um pouco elementos de magia e de fantasia, um pouco. Vamos lá. Claro, uma coisa, uma brincadeira, o Sonho de uma Noite de Verão, que tem, né, claro, a transformação e tal. Immaculate para puxar o saco do James, né, que o James adorava isso, né?
para puxar o saco, que as bruxas e tal, ele escreveu sobre isso, né? O rei, que o James ele gostava muito mais de teatro do que a Elizabeth. Inclusive, ele contratou, né, a companhia do Shakespeare, virou a companhia oficial. O Shakespeare ganhou muito dinheiro com isso, né? Ele deu uma virada na carreira dele econômica, inclusive, quando o James entra, que ele passa a ser ele deixa de ser o Chamberlain's Man e passa a ser o Kingsman, né? Ele representava com muita frequência e ganhava bem para fazer isso. E o James publicou um livro sobre bruxaria, né? Ele é ficcionado por isso. Então, ele faz para puxar um pouco o saco. E tem aquela discussão clássica no Conto de Inverno, se é uma metáfora, né? Que Hermione vira ou não uma estátua e tal, da magia ali, mas é muito mais uma alegoria, eu acho, do que propriamente uma coisa real. Né? Ela virou uma estátua, né? Ela, na verdade, se congelou diante da humilhação que ela sofreu por aquela acusação falsa de adultério. Que a Ero tem, muitos anos antes, né, que no Manchester by Nothing, que também é uma morte fictícia. Mas, enfim, o ponto é que eles não dão muito espaço para o sobrenatural. O homem é o mais importante. Isso eles também têm em comum. Eles não... quando há uma referência qualquer, essas questões assim, é uma alegoria muito óbvia, né? O Shakespeare não tinha espaço para o divino. Era o homem. Se a coisa não dava certo, é porque o homem não foi bem, né? Se tinha um problema, você não podia culpar ninguém, senão uma conduta da pessoa. Não tinha o destino ali. Eram as escolhas que a pessoa fazia. O que é um barato também, né? Exatamente. Olha, deixa eu só ler o comentário da Elizabeth Cartacho. Shakespeare e Beatles, a união perfeita, duas paixões. Esse tema é fascinante. José Roberto, que associação deliciosa. E eu queria colocar aqui a pergunta do Daniel. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Também vou colocar aqui a imagem da Rita. Dá para ver aí? Acho que dá, né? Legal. Aí os bonequinhos aqui. Isso eu postei lá no Instagram, mas ela mandou os bonequinhos, eu achei muito legal. E o quarto aqui, não sei se dá para ver as almofadas, os bonequinhos aqui atrás, bonequinho pendurado, Beatles no quadro, Beatles aqui, Beatles, tem um monte de Beatles. Então a Rita ama Beatles. Aqui é o Daniel, deixa eu ver se eu consigo. Eu interrompi, eu acho que o compartilhamento. Interrompi ou não? Não. Não, né? Então lá vai ele. Olá, José Roberto, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui no Revelando Shakespeare. Eu estou participando remotamente aqui, mas deixando minha provocação, minha pergunta. Boa noite, Tuna. Boa noite, Valéria. A minha questão é a seguinte: eu vejo uma semelhança muito forte aí entre Shakespeare e Beatles no seguinte sentido. Ambos são grandes compositores, né? Ou autores. Abrangendo um pouco mais, né? O legado de Shakespeare como autor é muito semelhante numa dimensão da continuidade daquela obra, tal como a dos Beatles, né? Recentemente, aquele filme do diretor britânico Danny Boyle, Yesterday, provou isso, né? Como importante é a continuidade do legado dos Beatles e, pior, como seria o mundo sem os Beatles, né? E a minha pergunta é a seguinte: você acha que poderia haver um mundo sem Beatles e sem Shakespeare? Valeu, obrigado. Tchau. Obrigado aí pela pergunta. Eu acho que seria um mundo menos alegre, menos inteligente, menos colorido, né? Ia ser um mundo pior do que o mundo que a gente vive, né? Com certeza. Ainda bem que eles conseguiram expor, né? Tem uma coisa interessante, acho que isso é uma lição para todos nós, que o gênio, né, ele precisa de um ambiente para ele se manifestar, né? Não basta só o gênio, ele tem que ter um lugar, né? Ele tem que
ter liberdade, ele tem que poder colocar para fora aquele seu pensamento. Se o Shakespeare tivesse nascido num outro país, é o que eu estava dizendo, ele talvez não tivesse conseguido, num outro momento histórico, né, não teria conseguido fazer tanto. E isso é importante para a gente pensar que podem ter muitos gênios por aí, e que se a gente não der esse espaço, esses gênios a gente nunca vai conhecer. E vai ser esse mundo menos alegre que seria se não tivesse Beatles, não tivesse Shakespeare. Então a gente tem que estar com a cabeça aberta para poder ouvir as pessoas, né? Para poder dar espaço para o gênio aparecer. Frase que o Zé Roberto escolheu. Exatamente, exatamente. Bom, eu queria convidar aqui a todos para conhecerem o livro do Zé Roberto, Shakespeare e os Beatles, e dizer que ele tem um outro livro muito interessante, que se chama Medida por Medida, o Direito em Shakespeare, que eu convido você, já falei isso no backstage, para a gente pegar um outro dia para falar especificamente sobre isso e pegar os exemplos, dar uma adentrada nesse universo de trabalhar o direito, porque você é professor e você trabalha, você se aproveitou do interesse de Shakespeare, não é isso? E acabou trabalhando vários aspectos do direito. Eu achei isso muito legal. Não sei se você quer falar só um pouquinho sobre isso. Esse livro é um livro que já tem muitas edições e ele vai muito bem, enfim, e é isso, essa fonte inesgotável de sabedoria, de sensibilidade que é Shakespeare, e tem muita coisa jurídica no universo dele, né? Os livros era um assunto que os ingleses adoravam falar naquela época sobre temas jurídicos. Nós até hoje gostamos também, né? Mas os julgamentos, e ele claramente tinha bons amigos advogados ou conhecedores de direito, e ele usa muito termos jurídicos na peça dele, e termos de direito de uma forma geral, o Estado. Então, a brincadeira esse livro é um livro que fala em várias peças dele, os temas jurídicos que são abordados. Tem peças que são, obviamente, muito jurídicas, o Mercador, que a gente até falou um pouco antes, né, que tem um julgamento, mas você sabe que das peças de Shakespeare, 2/3 delas têm julgamentos, que é um número muito grande. É um número maior do que nas peças de outros dramaturgos contemporâneos de Shakespeare. Ele usava muito essa ferramenta do julgamento. E questões jurídicas, em várias peças, ele tinha questões jurídicas, onde você às vezes nem imagina. Vou só dar um exemplo para vocês que é interessante, que em Hamlet, por exemplo, quando os coveiros conversam, eles estão discutindo sobre um tema totalmente jurídico. Ele coloca na boca de uma pessoa do povo. Só para lembrar, eles estão discutindo por que a Ofélia vai ser enterrada, porque a Ofélia se matou e havia uma regra, naquela época na Inglaterra, que o suicida não podia ser enterrado num campo santo. Então, eles estão discutindo isso. Vem cá, como é que essa moça aqui, que, na verdade, ela se matou, ela vai ser enterrada no Campo Santo? E aí tem uma discussão que é profundamente jurídica, que ela diz, mas, na verdade, ela estava fora da mente dela, ela já estava meio louca quando ela faz isso. Então, será que ela se matou ou é loucura que matou ela? Será que, nessa hora, ela pode ser responsabilizada por isso? E aí, claro que ele ainda fala, mas sabe como é que é, né? As leis não se aplicam para os nobres, né? Você tem que fazer uma crítica ali social à aplicação da lei. Mas estou dando um exemplo que eu nem vou querer me aprofundar mais, porque senão isso aqui a gente já vai ficar falando aqui até amanhã. Mas são muitos exemplos onde você às vezes nem imagina, mas ele está fazendo uma questão jurídica naquele momento. É um barato isso. E tem todo um universo aí sobre a área jurídica de Shakespeare que a gente pode abordar numa próxima conversa, que eu acho que vai ser uma maravilha. Então, eu queria convidar a todos que estão aqui nos assistindo a se inscreverem no canal. Quem quiser nos apoiar, se sentir irmanado aí com o que a gente faz com esse canal, pode nos ajudar através do Pix Revelando Shakespeare @gmail.com. Nos ajuda bastante na manutenção do canal. Deixa eu ver aqui as últimas. Uma última pergunta. Poderia repetir a relação de Eleanor Rigby com Shakespeare? Não, na verdade, o que eu estava mencionando sobre Eleanor Rigby é que era um hino da solidão.
né? A letra é uma letra poderosíssima, que podia caber, não é, em uma peça de Shakespeare, né? Quando ele fala que o Father Mackenzie escrevendo um sermão para que ninguém vai ouvir, é lindo, né? É uma coisa da solidão mesmo, né? A Eleanor Rigby catando o arroz do casamento que ela não foi, que ela não sabia quem era. Enfim, é uma peça linda. E é como a gente tem em Shakespeare algumas coisas assim, o ciúme do Otelo, né? A juventude arrogante, um pouco do Romeu, esses quase que paradigmas, né? E os Beatles também criaram alguns paradigmas. Um é Eleanor Rigby, que é talvez a maior forma de externar a solidão. Enfim, então é nesse sentido que eles têm em comum. Conseguiram criar padrões, né? Muito bom, muito bom. Pois é, então vamos chegando ao fim aqui da nossa live de mais um Revelando Shakespeare. E tanta coisa boa para falar, então convido a todos aí para conhecerem o livro do Zé Roberto, vai estar o link na descrição do vídeo, e convido a todos a se inscreverem no canal e estarem conosco acompanhando aqui as nossas lives. Como nós escrevemos aí na nossa descrição, nós amamos Shakespeare e trazemos pessoas incríveis para falar da sua obra. Então, obrigada, Tuna, a minha parceira aqui de sempre. Zé Roberto, suas considerações finais aí, queria que você falasse aí a sua despedida. Bom, primeiro agradecer o carinho aí da recepção de vocês e agradecer quem assistiu aqui essa nossa conversa. E acho que vamos ler Shakespeare e ouvir os Beatles, né? Acho que esse é o recado final. Obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigada, Valéria. Obrigada, Zé Roberto. The love you take is equal to the love you make. E obrigada a todos. Valéria, querida. E são fontes, como você disse, fontes inesgotáveis. A gente podia ficar até amanhã, porque é isso que a gente sempre fala quando você fala do humano e dos sentimentos que são comuns a todo mundo. Não adianta, você estar falando para todo mundo, sem nenhuma distinção, né? Claro. Exatamente. A Rita comentou que encontro sensacional e o João Carlos Couto, excelente. Janjão, obrigada, Janjão. Que nós somos a geração, justamente, que cresceu ouvindo Beatles. E as únicas rixas era quem gostava mais de Rolling Stones e quem gostava mais de Beatles, né? Mas a gente cresceu cantando, namorando ao som de Beatles, aprendendo inglês ao som de Beatles. Eu me lembro que na escola a gente não tinha paciência para estudar inglês, mas quando era a música dos Beatles a gente já aprendia rapidinho, né? Excelente. Obrigada, então. Obrigada, Zé Roberto. Obrigada, Tuna. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Um beijo grande para vocês. Boa semana e nos vemos semana que vem com mais novidades. Vocês vão adorar. Um beijo.